quero, antes de tudo, cumprir aqui as saudações que são cabíveis e merecidas. Primeiro, ao meu queridíssimo amigo Eduardo Maneira, presidente da Abradetê, saudado por esse magnífico congresso. Acho que a presença de todas essas pessoas notáveis aqui na plateia já reflete o seu sucesso desde logo. A nossa querida Rosária, pela paciência de aguentar esse tempo todo de trabalho do Eduardo em torno disso, junto com o Igor, com o Walter, André e todos que organizaram esse belíssimo congresso, que já vai na sua 18ª edição. Aqueles que nunca organizaram um congresso, talvez não saibam o que isso significa. Aqueles que tentaram organizar algum seminário na vida sabem exatamente o que significa chegar à 18ª edição de um evento vitorioso como este. E, ao mesmo tempo, também saudar aos membros desta mesa, tão ponente, o professor Sacha Calmon Navarro Coelho, a professora Isabel Derzi, e o nosso presidente de mesa, meu querido amigo Jean Cloter, que é meu queridíssimo também presidente da Comissão de Estudos Tributários da Ordem dos Advogados do Brasil, comissão esta que tem trabalhado, e eu sou prova e testemunhal pela quantidade de e-mails que recebo diariamente, incansavelmente. Eu também quero destacar aqui que esse congresso realmente faz-se com esse amor, com esse entusiasmo de todos os palestrantes que se seguirão neste evento e já estiveram em tantos outros. Talvez essas fotos aqui sejam simbólicas, né, dessas presenças, e eu faço essa referência aqui na pessoa do querido amigo, Dr. Lacombe, que está aqui entre nós, minha saudação. E gostei muito de ver esse temário que se apresenta para a nossa discussão nessa abertura do Congresso. Todo painel de abertura é um signo de direção. O nosso Congresso tem por título Concorrência, Globalização e Governança Tributária. Concorrência, globalização e governança tributária. E mais, este painel tem por título Tributação e Desenvolvimento Socioeconômico. As palestras que se antecederam, numa primeira do professor Sacha, trata dessa visão da tributação e da macroeconomia, e a da professora Isabel sobre a tributação e desigualdade social. Cabe, então, tratar da tributação, finanças públicas e desigualdades regionais. Nesse particular, nosso grupo da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor Estevão Horvath, que está aqui, meu querido amigo, colega, professor associado do nosso departamento, juntamente com o Fernando Facuriscaf, que estará aqui, Maurício Ponte, integrando todos os 3 professores associados. Comigo, nós integramos o grupo de Direito Financeiro da faculdade e ficamos certamente, né, Estevão, muito honrados de ver o direito financeiro aparecer com tanta ênfase nesse evento. Mas há uma razão muito clara, senhores, e aquilo que eu mencionava como dirigismo de conteúdos que um primeiro painel impõe necessariamente, tem que ver com a realidade do nosso país. Nós estamos vivenciando um momento de transformação, de grande ênfase no nosso debate nacional e político do país, por reformas estruturais que não somente atingem a questão tributária, mas permeia toda a estrutura de Estado. Pensar em reforma tributária sem pensar na reforma do gasto público e na forma do encaminhamento das reduções de desigualdades regionais e sociais, que são efetivamente gastos públicos, não tem como encontrar uma solução correta e de curto prazo. A dimensão da receita pública deve, obviamente, vir acompanhada da compreensão da totalidade dos nossos gastos. Que Estado nós queremos? Que sociedade nós queremos? Que grau de educação nós queremos? Qual é a qualidade da saúde que nós queremos? Todos os direitos fundamentais, todas as buscas de redução de pobreza e desigualdades sociais e regionais, como declara, determina e exige o artigo 3º da Constituição da República, repercutem em gastos públicos. Cada competência de direito fundamental
é gasto público. Cada atribuição de autonomia para estados e municípios é gasto público. Cada novo órgão que se constitua nesse país de controle à corrupção, de combate à improbidade administrativa, para estabelecer uma nova política econômica qualquer, um novo tribunal, uma nova agência de alguma área específica de regulação, gasto público. Alguém tem que pagar essa conta. E essa conta será paga por todos nós. A extensão, o alcance desse gasto público, obviamente, dimensiona de algum modo o limite da arrecadação. Será isso que a arrecadação tem que ir acompanhando o gasto público? E a resposta, obviamente, de todos os economistas é negativa. Isso não vem de hoje. Isso vem desde a lei de Wagner. De tal forma que o Brasil, ao meu ver, tem que passar por um processo de intenso debate das suas finanças públicas e do direito financeiro nos próximos anos, para entender exatamente qual é o estágio dessa receita tributária que o Estado suporta, que a riqueza nacional suporta, e qual deve ser a conduta da sociedade e de governantes para atender a essas despesas públicas com equilíbrio, com racionalidade, e daí, obviamente, a insuportabilidade da carga tributária que as empresas sentem, que os contribuintes, pessoas físicas, sentem, repercute necessariamente numa certa insatisfação, porque, ora, se bem pagamos tanto tributo, por que não recebemos igualmente em troca? Isso não é um debate de hoje, propriamente, na economia. Quem já estudou alguma coisa de economia sabe que no século XIX, duas escolas se debatiam, a escola do benefício ou da equivalência, que determinava o dimensionamento do tributo segundo a capacidade de benefícios oferida, e a escola do sacrifício, que definia o pagamento de tributos em conformidade com um sacrifício, uma solidariedade social, de tal modo que daí surge, inclusive, o princípio de capacidade contributiva e o princípio de progressividade, tal sorte que todos deveriam concorrer para a despesa pública, mas no limite das suas capacidades. Vejam bem, esse grande debate nacional reflete-se aqui. A Abradetê sempre foi um foro privilegiadíssimo de equilíbrio entre a necessidade de financiar o Estado, os limites da ordem econômica para suportar essa carga tributária e a necessidade de permanente atenção ao respeito e cumprimento dos princípios gerais das limitações constitucionais ao poder tributário. Muito bem. A partir desta nossa primeira colocação desses temas, eu então quero entrar de modo direto aqui na minha exposição. Muito bem. O primeiro aspecto para determinar e deixar muito claro aqui no nosso contexto é que a ordem econômica da Constituição, ela, além de ser um conjunto de valores, de princípios que orienta a ordem econômica concreta, material, ela também se presta como uma limitação constitucional ao poder tributário. Ao tempo que ela assegura o direito à propriedade privada, protege a livre concorrência, garante o direito de todos à livre iniciativa, estabelece a legalidade como parâmetro e a proteção do trabalho, necessariamente este artigo 170 congrega também limitações ao poder tributário, porque o Estado, por meio de suas normas e de intervenção específica, não pode agir contra estes fundamentos. Há um limite, o limite da capacidade contributiva em face do direito de propriedade, limites específicos de intervencionismo do Estado para a afetação à livre concorrência ou mesmo a outros critérios, mas sempre nos termos da Constituição. Todo poder emana do povo, mas deve ser exercido nos termos da Constituição. A ninguém é dado superar os limites desses
os limites desses princípios estabelecidos pela ordem constitucional. Por isso, a ordem econômica é um sistema de valores. Essa ordem econômica que define o objeto da chamada Constituição Econômica, tão estudada pelos professores de Direito Econômico, e essa Constituição Econômica, ela visa justamente a estruturar, a organizar esta economia, professor Sacha. Nesta, incluindo também a intervenção do Estado. É muito perigoso o debate que está posto nesse período pós-eleitoral entre suposta visão liberal e outra menos, mas com uma certa preocupação de redução da ação do Estado. É exatamente na obra do autor que a professora Isabel mencionava antes, numa certa passagem ele diz: o coração desta obra, perceba, o coração desta obra parte do pressuposto de que é impossível reduzir as desigualdades sem a presença do Estado. Não é porque ele é marxista, não é. Isso está em qualquer escola teórica. James Buchanan, que não é um exemplo de marxista, ganhou um prêmio Nobel por dizer que um pensar constitucional é necessário para que o Estado tenha poderes para intervir nas relações econômicas. Então, é preciso afastar esses fantasmas de preconceitos ou de ideologias do estudo do direito. O estudo do direito, especialmente do direito constitucional, deve ser feito com a Constituição em mãos, Constituição aberta, visando justamente a construir esses fundamentos. E é por isso que eu tenho insistido muito com um conceito de teoria da Constituição financeira. A Constituição, ela é uma unidade. O professor Ricardo Lobo Torres, numa obra específica, um tratado de direito financeiro e tributário, uma certa passagem, diz o professor que a Constituição financeira, ela limitava-se a alguns artigos, aqueles do orçamento, aqueles da despesa pública, aqueles dos fundos, da distribuição de receitas. Em realidade, eu entendo que a Constituição total é a Constituição financeira, nos limites materiais daquilo que diz respeito à atividade financeira do Estado. Por isso que eu disse há pouco, os direitos fundamentais são competências financeiras para a realização das despesas públicas necessárias à sua efetividade. Como ter, professora Isabel, segurança pública sem despesa pública? Como ter saúde pública sem despesa pública? Dizer que todos têm direito à educação, ao lazer, impõe o dever do Estado de gasto público e o dever de arrecadação eficiente para cobrir esse gasto público. É por isso que nós temos todos juntos que assegurar uma luta indômita, permanente e contínua contra a improbidade administrativa e a corrupção. Porque são estes males que interferem justamente nessa relação de custeio da eficiência da arrecadação e da eficiência do gasto público. Nesse aspecto, a teoria da Constituição financeira parte, então, de dois pressupostos. O primeiro é um pressuposto de unidade. A Constituição é una, ela é uma unidade de valores, de fins constitucionais a serem atingidos e, ao mesmo tempo, de meios para atingir essas finalidades. E eu tenho absoluta tranquilidade em dizer aos senhores que, lendo a Constituição na unidade, esta Constituição de 1988, aos seus já mais de 25 anos, ainda não foi esgotada nas suas possibilidades de financiamento do Estado ou mesmo na realização das suas competências. Essa Constituição financeira tem um outro aspecto que, diante dessa unidade de valores, ela necessariamente deve falar com as outras constituições. Há uma Constituição tributária, há uma Constituição político-federativa, há uma Constituição social e há uma Constituição econômica. É nesse conjunto que necessariamente a Constituição financeira vive. O Estado
é um Estado financeiro, por excelência. Para realizar as suas funções intervencionistas na ordem econômica, pode usar o instrumental do direito financeiro. Para realizar as políticas sociais, direito financeiro. Para realizar as atividades, os programas de financiamento das unidades federativas, o direito financeiro é imprescindível. Mas, obviamente, não é tudo. Ele tem, claro, as suas limitações, as suas necessárias limitações. E essas limitações vão ser definidas justamente segundo cada um desses conteúdos que aqui mencionamos. Mas três são fundamentais. O primeiro grande limite é a ideia de Estado democrático de direito. Ao mesmo tempo que ele é fundamento para assegurar a forma de manifestação dessa atividade financeira do Estado, é também limite, porque ninguém pode invadir a propriedade e os direitos dos particulares a pretexto de financiar o Estado, simplesmente. Essas proteções de direitos fundamentais que determinam uma efetividade necessária a esses direitos impõem limites necessários ao exercício dessa atividade financeira. Assim também, um segundo pressuposto, que é aquele definidor dos objetivos constitucionais. A Constituição brasileira de 88 é uma Constituição de fins, de objetivos a serem cumpridos. Isso não está só no artigo 3º, isso permeia toda a Constituição. Quando diz que o Estado está obrigado a, o Estado deverá, o Estado observará. Essas regras definem objetivos, e esses objetivos devem ser atendidos. Muito bem, com isso, nós definimos um conteúdo, uma Constituição financeira. Qual é a grande diferença, o salto qualitativo da ideia de Constituição financeira para o direito financeiro de antanho? É que o direito financeiro de antanho estava perdendo unidade. A unidade do direito financeiro é a ordem constitucional integral. Não é só o crédito público isolado, não é o gasto público isolado, não é o orçamento público isolado, não é a receita pública, especialmente os tributos separados, não. É essa unidade, essa integridade do Estado que faz a sua natureza de atividade financeira ser como seu objeto. O que disse a professora Isabel, ao tratar justamente da forma, da relação de riqueza com poupança e outros aspectos, implica necessariamente a relação de tributo com crédito público, com débito público, com a dívida pública em geral, com as relações de orçamento. O Estado precisa voltar a planejar. Essa frase nós ouvimos agora, ao longo das eleições, em sucessivas oportunidades. Pois é isso mesmo. Planejamento do Estado é imprescindível. Aliás, uma tese belíssima do professor Estevão Orff, que tratava justamente desse aspecto também, do planejamento, do quanto o planejamento é imprescindível para a realização concreta do orçamento público e do Estado na sua totalidade. Mas há dois grandes vetores. Se o Estado tem objetivo, ele tem fins a atingir. E dois fins são fundamentais. O primeiro é o compromisso do Estado com as gerações futuras. Nós pensamos, supomos, que quando falamos de um princípio de igualdade, olhamos só para o colega do lado, para o amigo, para o familiar, para o parceiro de palestras, de ocasião de congresso. Não. Nós somos iguais aos que virão. O compromisso com a geração futura não é só uma questão de direito ambiental, é de futuro. Nós não podemos permitir que o governo se endivide para que a nossa futura geração pague a conta. Nós não podemos ser indolentes com o gasto público para que o Estado não tenha uma estrutura adequada para dar condições adequadas para as gerações futuras. A igualdade, o princípio de isonomia tem que ser pensado também nessa visão prospectiva da sociedade, numa visão também de responsabilidade com as gerações futuras. Esse é o grande vetor axiológico do direito financeiro e tributário da atualidade. Mas
não só isso, ao projetar essa isonomia intergeracional, o Estado também tem que assegurar a continuidade das suas funções. Assegurar a continuidade em condições adequadas para suportar esse gasto público, realizar as despesas públicas necessárias, e daí a necessidade de transparência, de planejamento, de criar condições de controle efetivo contra a corrupção e a improbidade administrativa, mas especialmente que isso seja feito por toda a sociedade, não apenas pelos órgãos responsáveis, como o doutor Américo Lacombe, que dirige lá a nossa comissão e que merece todos os nossos encômios pelo seu fundamental trabalho, professor, mas porque, como eu disse há pouco, nós precisamos que toda a sociedade seja em parte desse grande processo. E daí a necessidade de uma imprensa livre. A imprensa livre é condição integral da existência do Estado. É ela que, só ela, pode permitir a compreensão de todo um conjunto de fatores que muitas vezes o cidadão, na sua visão isolada ou limitada, consegue ver. E denunciar também abusos e interferências incorretas nessa continuidade. Mas o professor Sacha falava de valores também, de fins, e eu quero, nessa parte, também dizer que, para que nós cheguemos a essa continuidade do Estado e asseguremos a proteção das gerações futuras com os tributos que arrecadamos hoje e na forma de exigir que o Estado gaste esses recursos adequadamente, nós precisamos, de fato, ter uma nova visão sobre o papel dos tributos na nossa sociedade. Pois muito bem, essa visão, eu diria aos senhores, ao meu ver, parte de uma ideia de que a neutralidade tributária é impossível. O simples existir do tributo já não pode persistir como algo neutro. Claro, eu posso entender um princípio de neutralidade tributária à luz de um equilíbrio quanto à livre concorrência. E aí sim, que mesmo as falhas de mercado que levem ao intervencionismo e projetem a necessidade de uma ação por normas tributárias, que ela seja a mesma aplicável a todos. Isso está correto. Mas quando nós pensamos num país com as dimensões continentais, eu tenho aqui Jean Cleuter, que vem lá do Amazonas, eu escrevi um artigo em abril, a pensar justamente para o meu amigo Jean Cleuter, e na realidade da Zona Franca de Manaus, porque a União Europeia, e aqui eu quero usar esse caso, vamos fazer estudo de caso ao gosto americano, né? Vamos usar o caso da indústria automobilística. Em Nova Arauca. Talvez eu possa aqui teorizar profundamente sobre vários pontos e não chegaria ao melhor objetivo, que é usar um exemplo. Ariano Suassuna eu gostaria de estimular vocês a ouvir no YouTube algumas aulas que são dadas por Ariano, que são fantásticas. E uma dessas passagens ele diz que a Universidade Brasileira ensina de costas para o Brasil. Isso é a mais pura verdade. A Universidade Brasileira ensina de costas para o Brasil. O que fez a professora Isabel aqui foi pegar um livro de um autor que está em voga, francês, e muito discutido na economia, e trazer para a realidade brasileira. Isso é o correto. Agora, a partir do momento que o sujeito começa a dizer que a interpretação tem que ser feita conforme diz fulano, beltrano, ciclano, e você procura, e o brasileiro não tem. Só tem americano, inglês, alemão. Claro, porque aqui, tudo que se planta, não se colhe nada, né? Esse erro nós temos que superar, né? Essa dependência cultural. Sobre desenvolvimento, nós temos o maior estudioso do mundo, respeitado e citado no mundo inteiro, que é Celso Furtado. Mas esse ninguém cita, né? Porque criou a Sudene, que alguém depois destruiu, mas
criou-se a Sudene, criou e efetivou a Sudene, a Sudam, e que deram uma contribuição fundamental para a recuperação das desigualdades regionais. E diz Celso Furtado, o subdesenvolvimento, o desenvolvimento não é algo que a gente chega superando etapas. Eu tenho que ser subdesenvolvido para depois passar para um outro estágio e aí eu chegar no desenvolvido. Não. Isso é uma realidade. Você tem que transformar essa realidade e superá-la. Meus senhores, o grande instrumento de superação é a Constituição. Esse é o grande instrumento de superação. Por isso, vamos tomar como exemplo, Jean Cleuder, o caso da União Europeia na sua acusação contra o Brasil na Organização Mundial do Comércio. A maioria aqui, mais jovens, não sabem, mas eu comecei a publicar obras em direito tributário pelo direito tributário internacional. Então, o direito tributário internacional, o comércio internacional, é uma área que eu sempre atuei muito e conheço alguma coisa. Muito bem. Diz a União Europeia que esse programa de intervenção do Estado na ordem econômica traz graves prejuízos às normas dos tratados internacionais de vigor. Depende da hermenêutica. Depende da forma como você enfrenta a questão. E por que eu digo isso? Há dúvida alguma que existem desigualdades regionais terríveis ainda no Brasil a serem superadas? Não. Basta ver o estado de Minas Gerais, né, professor? O leste e o oeste. Não preciso ir longe. É o norte de Minas, né? Não preciso ir longe. Eu fico no estado de Minas. É nesse processo que nós temos que ter o Estado atuando. O Estado precisa atuar. Pois muito bem, as indústrias de automóveis estavam muito confortáveis importando veículos, destruindo a nossa balança comercial, que essa é a verdade, né? Nós temos que mandar mais dinheiro para importar mais carros, a balança comercial não fecha. Eu vi agora no Valor Econômico, nós temos um déficit de 10 bilhões de dólares só em importação de peças. Porque, claro, se nós estamos importando muitos veículos, esses veículos vão ficando velhos, e nós temos que importar, né, Walter, autopeças, né, para suprir as necessidades dos veículos. Senhores, isso é muito sério. O governo toma uma medida, e não importa se é do governo Dilma, Lula, Fernando Henrique, não importa, uma medida que, ao meu ver, é extremamente importante, que é definir um programa necessário de atração da produção no Brasil. Foi atração por incentivo fiscal? Eu entendo que não. Não há um incentivo direto. Há, sim, um estímulo à criação de tecnologia no Brasil. Há um estímulo para a produção no Brasil. E assegurando uma cota dentro da qual todos podem importar livremente 4.800 veículos. Acontece que uma Evoque, que um Jeep desses SUVs, de qualquer uma dessas montadoras médias, são importados nas casas das centenas de milhares. São 100 mil, 150 mil veículos importados anualmente. Isso é muito sério. Então, você tem que fazer necessariamente uma intervenção do Estado sem a qual essa realidade não se transforma. Não há transformação possível sem a atuação do Estado. A atuação possível no livre mercado é produzir na China, no México, na Indonésia, onde for mais barato, e exportar para o destino no menor custo possível. Este é o êxito econômico. Qual é o ganho para o Brasil? De emprego. Quando vamos melhorar nossa tecnologia, se não temos como justificar que a universidade pense sobre a criação de novas peças, de novas tecnologias? Não é o mercado, senhores, um dos artigos mais bonitos que tem na Constituição é o artigo 219, que diz que integra o mercado nacional à produção de tecnologia. Esse é um grande aspecto que nós precisamos assegurar. Então, com essa evolução, diz a União Europeia, vamos
vamos exigir na Organização Mundial a eliminação dos incentivos fiscais para a Zona Franca e para esse Novo Arauto, além de outras questões. Foi São Paulo que foi inspirado. Mas o que faz agora a União Europeia já em outubro, agora, dia 29 de outubro, volta à Organização Mundial do Comércio, mas já exclui a Zona Franca de Manaus. Porque, claro, percebeu que os incentivos fiscais para a Zona Franca é uma condição de defesa nacional, de permanência daquela população no seu território, para assegurar as condições de desenvolvimento regional do país, e que exigir isso, ao mesmo tempo, exigir também a preservação da Amazônia, exigir que o Brasil proteja suas fronteiras e outras questões mais, é contraditório. É contraditório. Desenvolvimento regional, desenvolvimento e redução de desigualdades regionais se encontram no orçamento público, no planejamento e na busca do equilíbrio. Com isso, eu não quero dizer aos senhores que o Brasil tem liberdade e direito de descumprir acordos internacionais. Não, não. Mas nós temos o direito de interpretar esses acordos internacionais segundo a nossa realidade, segundo as nossas situações específicas. Isso faz uma grande diferença. Tratado internacional é acordo para ser cumprido. Claro que eu não posso aceitar tratamento desigual entre produtos importados de país signatário do GATT e produtos similares produzidos no Brasil, não é isso, Igor? Não posso aceitar. Mas, ao mesmo tempo também, esse mesmo tratado diz que diferenças tarifárias voltadas para a melhoria tecnológica ou voltadas para o aprimoramento do mercado interno, daqueles mercados, etc., podem ser admitidos. Por que a União Europeia não interpreta por aí e não pelo lado que lhe interessa? Porque, obviamente, interessa mais agora pelo BEPS, pelo Base Erosion Profit Shift, né? Transferir para si toda a arrecadação possível, porque estão em crise. Eu recomendo aos senhores, depois dessa leitura da professora Isabel, outra leitura de um alemão, agora de um alemão, esse sim, um estudioso interessantíssimo sobre a crise internacional, Wolfgang Streeck, como o nosso Helênio Streeck, mas com dois Es, né, Streeck, que é um dos maiores professores de economia e sociologia do mundo, presidente do Max Planck Instituto da Alemanha, e esse autor faz um exame muito acurado, o título é Tempo Comprado, e esse exame é de grande utilidade para todos nós. Eu diria, é um livro de urgência, de leitura urgente por todos, porque ele demarca com muita clareza essa nova feição do mundo. Claro, por que os senhores acham, acompanhando aquilo que disse a professora Isabel e o professor Sacha, que agora todos os países querem, ao mesmo tempo, junto com o sistema financeiro internacional, acabar com o sigilo fiscal? O sigilo fiscal não vai existir mais. Eu quero dizer à professora Isabel Teres que a partir de 2017, todas as trocas de informações entre países serão automáticas. Isso tem uma grande mudança. Os ricos que se escondem em paraísos fiscais estão efetivamente com algum problema a partir de 2017. E agora virou moda em todos agora, imagino, os grandes escritórios sabem o que eu estou falando, a migração, a transferência de sede dos países de tributação favorecida para países com tratados internacionais com o Brasil, justamente para evitar os problemas desse controle, desses acordos, acordos e troca de informações. Eu não tenho nada contra os ricos, pelo contrário. Eu acho que todos têm o direito de um dia ficarem ricos. E assim, cada um tem que pensar, né? Que todos temos que progredir na vida. Se o sujeito é pobre, ele tem o direito de pensar em ser classe média. Se ele é classe média, tem o direito de pensar em ser rico. O que nós temos é que assegurar que, por meio da Constituição, a liberdade individual seja respeitada e cada um alcance os seus objetivos de vida. Ao mesmo tempo também,
com programas como este, mas não só este, tantos outros, nós tenhamos respeitado a necessidade de um Brasil melhor e mais desenvolvido, mas com redução de desigualdades sociais e desigualdades regionais. Se a União Europeia aceitou tirar a Zona Franca de Manaus, é porque percebeu que para a realidade brasileira não tem o menor sentido tentar equiparar a Zona Franca de Manaus, que existe antes de existir a União Europeia, não é? Ela tem mais idade, mais tempo de vida do que a própria União Europeia. Quando a União Europeia surgiu, já existia a Zona Franca de Manaus. Do que, propriamente, uma visão, eu digo a União Europeia, né? Não aquela comunidade econômica só dos 6 países, né? 57, Então, essa preocupação é que nos ampara, ou seja, de que os tratados internacionais sejam respeitados, mas que também respeitemos a Constituição brasileira. Nenhum tratado internacional pode ser lido sem essa interpretação. Por isso, o artigo 43, e aqui eu encerro a minha exposição, quando diz da necessidade de proteção, que a União deverá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social visando o seu desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais, e em tantos outros dispositivos vão aparecer essas referências, esse dever não se realiza somente por ações de entregar dinheiro por meio de transferência direta. Não, pelos fundos, pela forma de transferência de atividade econômica para essas regiões, como nós vimos recentemente com o Nordeste, quer com refinarias, quer com outras atividades que impulsionam o desenvolvimento daquela região, quer com o sul do país. Ou seja, o crescimento tem que ser harmônico, redução das desigualdades sociais, para que ao chegar a um certo momento, essa sociedade cresça de um modo uniforme. O meu sentimento é que o nosso Brasil de hoje é um Brasil que cresce e sabe das suas responsabilidades. Nós somos a 7ª economia do mundo, mas não estamos satisfeitos. Nós queremos ser a 5ª e, se possível, ser a 1ª. Claro que isso vai depender do trabalho e do esforço de todos nós, mas, acima de tudo, do cumprimento responsável da nossa Constituição. Muito obrigado.